Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Aprovado. Hoje eu trouxe aqui uma ex-aluna nossa, agora aprovada no TED 2025, que é a Simone Xavier. Ela fez faculdade de medicina pela UFMG e foi aprovada agora no TED 2025 e vai contar toda uma história que ela traz pra gente já familiar, toda uma história de tradição aí da família dela. E vai contar como que ela estudou, como que foi todo esse processo. Simone, seja muito bem-vinda ao nosso episódio aqui, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, eu que gostaria de agradecer, né? Acho que eu estar aqui hoje é coroar uma trajetória, né, de muito esforço. Já comecei emocionada. De muito esforço, mas que valeu a pena, né? Que bom. Então, muito obrigada pelo convite. Simone, eu queria que você contasse, então, como que foi, que é realmente coroar toda essa trajetória, mas eu quero que você conte, então, como que foi essa trajetória para chegar até aqui. Tá, então vamos lá, vou começar lá de trás. Bom, eu tenho 21 anos de formada. E por que só agora, né, eu tô conseguindo o título? Aí eu me lembro que eu estou hoje com 47 anos de idade, conseguindo o título de especialista em dermatologia. E o meu pai, com 47 anos de idade, ele estava entrando na faculdade de medicina. Então, é uma conexão, né? Uhum, com certeza. Meu pai, desde novo, ele veio de uma família humilde, do interior de Minas Gerais, e o sonho dele era ser médico, ele não teve como fazer isso naquela época, né? Uhum. Então, ele fez farmácia, ele foi pesquisador, foi professor universitário, fez mestrado, doutorado, enfim, na área de leishmaniose que ele atuava. Então, quando ele tinha 47 anos, ele teve a oportunidade de conquistar esse sonho da vida dele. Então, ele entrou para a faculdade de medicina. E pouco depois era a minha vez de fazer o vestibular, na época era vestibular, né? Mas eu não queria fazer medicina. Nunca foi um sonho naquela época. Então eu fiz psicologia, na UFMG mesmo, sabe? Fui aprovada, com uma colocação muito boa. Fiz a psicologia, assim, adorava, era uma vida ótima. Mas, quando eu estava no 4º período, já, né, no 2º ano, eu senti uma coisa, assim, no meu coração. Falei, esse não é o meu lugar. E aí me veio a vontade de fazer medicina. Mas isso já era setembro. Se não me engano, era 1º de setembro. E as inscrições para o vestibular se encerravam no dia 8. Então, assim, eu acho que, hoje, olhando para trás, eu acho que foi Deus que foi me redirecionando para o meu caminho, né? Uhum. Então, eu fiz essa inscrição, tranquei o curso e tive 3 meses para estudar, para passar na federal, porque eu não tinha como. Meu pai era estudante, né? Medicina. De novo, eu não Uhum. tinha como pagar uma faculdade particular. Mas graças a Deus, eu consegui, deu tudo certo. E quando eu estava no 1º período, meu pai estava no último. Então, nós somos contemporâneos na faculdade. E isso foi muito, muito legal. E aí, depois, meu pai se formou, fez a residência na Santa Casa, lá de Belo Horizonte, e em dermatologia, né? Naquela época, era uma entrada direta, eram 2 anos só de dermato. E depois ele fez a prova do TED, né? Se não me engano, ele fez a prova em 2001. Uhum. E a prova, na época dele, era discursiva, era imagens impressas, era, né, tudo presencial. E eu lembro que ele ficou muito nervoso, ele veio para São Paulo, ele passou mal à noite, tudo de ansiedade, né? Porque sempre foi uma prova muito difícil, né? Mas quando eu me formei, em julho de 2004, a regra mudou. Então, já não podia mais fazer prova direto para dermatologia. Eu tinha que fazer prova para clínica médica. 2 anos. Uhum. Então, eu fiz prova para clínica médica.
No ano seguinte mudou de novo. Então, mas eu já estava lá. E eu fiz, então, 2 anos de clínica médica. Fiz no Hospital Mater Dei, que é um hospital particular, muito renomado lá em Belo Horizonte. E quando eu estava terminando a residência, né, eu fiz a prova de título de clínica médica. E eles me convidaram para integrar a equipe, o corpo clínico do hospital. Então, apesar de não ser exatamente o que eu tinha planejado, foi uma proposta irrecusável naquele momento, né? De um dia para o outro, eu saía de residente para preceptora. Então, eu fiquei lá por alguns anos, trabalhei como clínica durante alguns anos. E eu amo, sabe? Eu amo a clínica médica, eu amo o raciocínio clínico, o diagnóstico. Isso é o que me fascina, né? Mas isso me fascina muito mais na dermatologia, porque eu nunca vou me esquecer. Uma vez meu pai estava em casa e veio um primo que mora fora, chegou lá e falou: Carlos, olha aqui, eu tô cheio de lesão, eu não tô entendendo, não sei o que é isso e tal. Aí ele tirou a camisa, meu pai olhou e falou assim: qual que foi a primeira? A maior? Aí ele falou: aqui. Aí ele falou: é uma psoríase rósea. E aí, naquele momento, eu falei assim: é isso que eu quero. Eu já sabia que eu queria dermatologia, mas eu queria aquilo. Eu queria ver, bater o olho, saber o que é. E sabe? É isso que eu gosto. E aí, eu falei: eu vou fazer a dermatologia. Mas naquele momento da minha vida, já não caberia fazer prova para residência, dedicação exclusiva, e já eram 3 anos, eles não aceitariam nem meu título de especialista em clínica médica. Eu teria que fazer 3 anos de novo. Então, eu resolvi fazer uma pós-graduação. Aí eu fiz uma pós-graduação lá em Belo Horizonte, durante 2 anos, pelo IPMED. E aí, quando eu terminei, mudaram as regras do edital, da prova do TED. E as horas aula que eu tinha, o que eu tinha para comprovar não era suficiente. Então, o IPMED criou um curso complementar de 1 ano, que foi aqui na Santa Casa de São Bernardo. Então, eu fiquei 1 ano vindo para São Paulo, eu pegava o carro, dirigia até São Bernardo, eu fiquei 1 ano atendendo, fazendo para completar essa carga horária que eu precisava para conseguir fazer a prova do TED, para estar apta, né? E aí, só que quando chegou naquele momento que eu poderia fazer a prova, eu me casei. E eu quis dedicar, sabe, à maternidade. Eu tenho 2 filhos. A Laila hoje está com 9 anos, o Caio está com 6. Né? Uma família maravilhosa que me apoia, que está comigo. E eu quis me dedicar. Então, eu fui para uma área administrativa. Eu trabalhei com auditoria médica, trabalhei com gestão, com análise de dados, com... Nossa, eu aprendi muito, sabe? Com atuários, com técnicos em BI, eu mexia com banco de dados, eu aprendi muito nessa outra área. Eu trabalhei para a Reddor, para a Amil, para a Unimed BH. Então, foram anos que eu pude estar trabalhando meio horário, ficar com meus filhos, né? Participar daquele, teve a pandemia, né? E aí, agora, né, meu pai chegou para mim e falou assim: Simone, eu tô com 75 anos. Eu já tô querendo parar. E aí? Você vai assumir, né? Nós temos um consultório, meu nome tá lá na porta já há muitos anos. Eu tenho receituários impressos, cartão de visita, tudo lá como dermatologista. Mas eu não pude usar, porque eu não tinha o título. Né? Então, foram muitos anos que eu me escondi por falta
disso, né? Eu me sentia incompleta. Eu sentia que eu não era digna de falar que eu sabia aquilo tudo. E olha que, assim, modéstia à parte, eu me considero uma boa profissional, né? Mesmo nesse período todo, eu não deixei de fazer alguns atendimentos, só que era uma coisa muito esporádica, né? Mas eu não podia assumir, nem no meu Instagram, né? Eu não podia colocar lá dermatologista, porque eu já tive casos até de colegas que fizeram comigo o curso da pós-graduação e que depois foram denunciados porque estavam, né, divulgando uma especialidade que não tinha o RQE. Então, isso, o meu marido não é médico e ele falava que achava que isso era uma bobagem. Ele falava assim, você é uma excelente dermatologista, você não precisa de um papel para poder provar isso. Aí, assim, realmente, mas eu precisava. Porque é uma virada de chave, realmente não é só um papel, né? É uma liberdade. E aí, eu tentei, então, eu falei, bom, eu vou tentar, né? Em 2022, eu resolvi tentar fazer a prova pela primeira vez, mas eu resolvi muito em cima da hora. E aí, como eu já não tinha meus 20 anos de idade, igual foi na época lá do vestibular, em 3 meses eu resolvi, não deu. Então, a primeira prova que eu fiz foi até online, em 2022. Para minha surpresa, eu cheguei perto na primeira fase, né? Acho que pelo meu histórico, pela minha experiência de vida, né? Essa carga toda aí que eu venho carregando, é claro que alguma coisa eu tenho, né? Mas não deu. Então, para 2023, eu conheci o Medical of Derma através do Instagram. E aí eu comprei um curso intensivo, só que eu trabalhava, nessa época eu estava trabalhando, em 2022, eu estava trabalhando home office, porém era o dia inteiro. Eu trabalhava para a Redditor. Então, eu não tinha tempo para poder me dedicar, né? E eu não consegui me organizar. Então, eu assisti às aulas, mas eu não fiz quase nenhuma questão, sabe? Eu não tinha livros, né? Os livros do meu pai já não eram os utilizados, né? Então, também não deu. Mas foi muito interessante, porque os meus filhos me viam estudando. E quando eu vim fazer a prova aqui em São Paulo, né, em 2023, e voltei e não tinha passado, eles ficaram assim, mas como assim, mamãe? Você se esforçou, você estudou, nós oramos por você. E como assim? Você tinha que ter passado? Aí eu falei, pois é. Então foi até assim, eu acho que eu fui sendo tratada nesse período, eu e a minha família, né? Todo mundo entendendo que eu precisaria priorizar algumas coisas, que eu precisaria ter tempo, que eu precisaria ter paz, né? Para poder fazer realmente acontecer. Então, para 2024, eu comprei o tratado, né? Do Belda que tinha saído e estudei mais, assim, pelo livro. Fiz alguns resumos, mas eu sou mais old school, então eu fiz à mão mesmo, no caderno, um monte de cadernos lá. Mas eu te confesso que eu só escrevi porque era um jeito que eu gosto, assim, eu tô lendo um livro, eu tô assistindo uma aula, eu escrevo para tentar fixar. Mas eu não voltei para ler, sabe? Não eram anotações que eu ia usar para voltar para ler, era naquele momento. Para consolidar o que você estava aprendendo. Exatamente, era o meu modo de estudar foi assim. Mas eu não fiz muitas questões. Eu acho que o mais importante aí desse processo todo é o treinamento nas questões. Isso foi o que eu aprendi hoje, né? Olhando para trás. Então, eu não passei.
de novo, em 2024. E nesse dia eu fiquei muito triste, porque eu realmente tinha me dedicado um pouco mais, né? E era sempre assim, eu ficava por 2 pontos, eu bati na trave. Então, eu tenho eu tenho 2 irmãos mais novos. Um é advogado, o outro é médico, que inclusive mora aqui, esse que é médico, né? E ele me chamou no canto, ele falou: "Si, agora já deu. Você chega na porta, abre a porta e entra, entendeu? Faz o que você tem que fazer. Todo mundo vai ter que entender que precisa te ajudar, que precisa colaborar. Então, delega funções, porque eu sempre fui muito controladora. Eu sempre fui muito, assim, organizada e eu quero dar conta de tudo. E aí, quando a gente é assim, a gente não sabe delegar. A gente não sabe pedir ajuda. A gente quer dar conta de tudo sozinha, né? Mas, realmente, chega uma hora que isso não é possível. Então, nesse momento que ele me deu essa sacudida, eu falei, você tá certo. E aí eu conversei, chamei a família inteira, minha sogra, meu sogro, meu pai, minha madrasta, minha mãe, meus filhos, meu marido, meus amigos, todo mundo. Falei, ó, agora nós vamos ter que fazer um esquema. Fiz uma escala, sabe? Eu trabalhava de manhã e os meninos na escola. E à tarde tinha, leva para o futebol, leva para natação, leva para ginástica, terapia e tal. Então eu fiz uma escala. Um dia vai ser você, um dia vai ser você, um dia vai ser você. E eu vou sair de casa. Minha mãe é minha vizinha de condomínio. E então ela fica muito com os meus filhos para mim. Então eu saí da minha casa e ia para casa dela para estudar. Logo depois do almoço. E desligar o celular. Porque senão eu não conseguia. Eu ficava assim, e aí? Não esquece da hora da aula. Olha, já fiz o para casa. Então, eu tive que fazer. Isso foi um exercício mesmo que eu tive que fazer. Um esforço para eu conseguir desligar, pelo menos em alguns momentos, né? Então, assim, que eu fiz mesmo essa escala e dediquei com todo o meu foco foi a partir de fevereiro deste ano. Eu já vinha, né, com essa bagagem toda, mas que eu realmente concentrei. Então, assim, eu trabalhava de manhã e eu estudava à tarde. E nos finais de semana, feriados, eu sempre estudava também, pegava pelo menos uma parte do dia, né, um período, e estudava. Eu ia para casa do meu pai com os meninos e fechava lá dentro do quarto e eles se viravam lá. Meu pai, ele entende o que eu tô vivendo, né? Claro. Então, ele tava com muito medo. Inclusive, quando eu passei na primeira fase, né, que foi assim, eu acho que a primeira é a mais difícil, né? Então, deu aquele primeiro alívio, assim. Ele virou para mim e falou assim, como eu já tinha, no curso que a gente comprou, já tinha o HIT 2, que foi, assim, maravilhoso. Eu falei com ele, tá ótimo o curso e tal, inclusive foi ele que comprou o curso para mim. Por quê? Olha como que Deus é maravilhoso, pelo menos assim, na minha vida eu vejo Deus o tempo inteiro, sabe, agindo. E me levando para o meu lugar. Em abril, eu passei na primeira etapa e o meu setor do meu trabalho acabou. Eu fui dispensada. Então, foi como se Deus tivesse falado assim, filha, eu cuidei de você até agora, te dando um recurso para você chegar até aqui. Agora, o caminho é outro. Então, desde abril, eu parei de trabalhar.
E aí eu pude focar na segunda fase. E, assim, foi muito legal, assim. Minha amiga me ligava: "Olha, hoje é feriado, prepara seus meninos aí que eu vou levar eles para o shopping pra você ficar estudando". Pegava lá, levava todo mundo e eu ficava estudando. Então eu me dediquei e fiz muita questão. Eu assisti todas as aulas e fiz todas as questões. E depois eu ia nas que eu tinha errado, né, tem lá questões nunca acertadas, eu ia nas que eu tinha errado. Eu fiz também, a única coisa que eu fiz, assim, extra o Medical of Derma, a única coisa que eu fiz extra, foi a prova da Sociedade Brasileira de Hanseníase, Nossa. tá. Uhum. Que foi uma dica de um professor, um amigo, que é hansenólogo, e realmente as provas a gente tem acesso pela internet, pelo Sim, site. sim. Ah, não, mas você não prestou a prova, Não, você não. só pegou pra fazer. Peguei pra Sim. fazer, Ah, pra tá. treinar. Sim, sim, sim. Então eu fiz as provas, apesar do que na primeira fase eu errei as questões de hanseníase, que foram absurdas, né, mas é um caso à parte. Mas na segunda etapa eu acertei tudo. Que bom. E, assim, porque é a minha praia, né, a parte prática é o Sim. que eu mais gosto mesmo. Uhum. Mas, meu pai falou comigo: "Olha, quando eu fiz essa prova, eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 1 semana fazendo um curso de micologia". Eu não lembro se era com a Clarice Zaydes, eu não sei, era um curso na época, então, ele teve que fazer isso. E ele queria que eu fizesse um curso de micologia ou de patologia. Eu falei com ele: "Não precisa. O Medicoff é completo. Vocês estão de parabéns. Nessa parte, vou te falar, assim, ele viu, ele acreditou em mim, que eu mostrei pra ele, eu fazia as provas antigas e eu ia super bem, e eu falei: "Olha, tem tudo aqui, eu não preciso fazer um curso à parte pra isso". O que eu fiz foi a revisão de véspera da segunda fase, Uhum. que foi também, assim, eu achei que foi um tiro certo, foi sensacional. As questões no quiz do Kahoot, né, a gente ter que pensar rápido, ter que bater o olho, né. Então, assim, seringomas condroide, eu só acertei por causa daquilo, Uhum. né. Tem coisa que você realmente bate, vê e grava. Uhum. E então o segredo pra mim foi fazer questão, né, repetir aquilo ali, por quê? De cada questão que tem lá no QBank, né, que são inúmeras, de cada questão a gente tem ou um vídeo ou um comentário muito bem elaborado. Então, assim, eu não estudei de novo, eu não abri o livro esse ano. Eu não Acredito. abri o livro. Eu só estudei pelas aulas, pelas questões e os comentários das questões. Uhum. Então, tudo que eu tinha dúvida a respeito daquilo ali, eu conseguia sanar, né, através da própria plataforma. E foi um sucesso, né, eu fiz 85% na prova, na segunda etapa. Uhum. Eu fiquei muito, muito feliz. Bom. E quando saiu o resultado, né, porque eles sacanearam, né, deixaram para o dia seguinte, Isso 18 aí, horas em realmente. ponto, foi assim, um suplício, foi um dia mais Foi difícil mesmo. que eu já vivi. E porque quando eu saí da prova, eu tive a sensação de que eu sabia 99% da prova. Eu dei os diagnósticos todos, eu só não dei um diagnóstico que era de uma síndrome genética lá, mas o que eu errei, mas os outros eu sabia exatamente do que eles estavam falando. Só que eles pediram alguns detalhes teóricos, Uhum. então eu não tinha certeza se eu tinha acertado aquela parte. Uhum. Então eu saí muito apreensiva. Eu não saí com a sensação de que tinha dado. Uhum. Eu precisava de uma confirmação. Então, quando eu recebi
o resultado, 18 horas na segunda, eu estava com a minha filha na aula de ginástica olímpica. Eu fui lá pro cantinho, 18 horas, e abri. Na hora que eu abri, que eu vi, eu ajoelhei, comecei a chorar. Eu tava assim, eu fiquei... E naquele momento, meu marido me ligou para falar um assunto aleatório. Tipo assim, nós vamos trocar o tapete da sala. E eu chorando, não conseguia responder. Aí ele, o que aconteceu? Aí eu falei, eu passei na prova e tal. E aí ele, ai, nossa, eu não acredito. Então foi aquela coisa. E aí, quando eu desliguei com ele, eu liguei pro meu pai. E foi a primeira pessoa, assim, que eu tinha que dar esse, né, esse feedback. Com certeza. E ele tava aguardando, né? Eu liguei de vídeo. Só que a conexão não tava muito boa. Então, ele me viu com aquela cara de choro, porque Achou eu que não tinha fico dado. toda vermelha. E ele não entendeu o que eu tava falando. Então, ele ficou, ai, não deu, né, filha? Não, mas tá tudo bem, né? Não preocupa, a gente dá um jeito. Aí eu falei, não, pai, deu. Aí ele, deu! Aí ele começou a chorar, assim, sabe? Meu pai é todo durão, assim, é difícil. Então, foi uma coisa, assim, foi realmente... Por quê? Eu não fiz nada sozinha, É claro. né? Tava todo mundo junto. Foi um time, né? Foi um time mesmo, sabe? A minha funcionária que trabalha comigo há alguns anos, todo mundo entrou na luta comigo, né? E, assim... Até hoje eu tô meio assim, às vezes eu falo, não tô acreditando. Que eu fechei, sabe? Virei essa página. Fechei um ciclo. É isso aí. E agora eu posso, assim, resgatar, né? Você chega lá no consultório, já tá lá meu cartão, meu receituário, que já tinha, assim, uns 15 anos que tava guardado, né? Já até estão, assim, um design não muito moderno, coisa assim. Mas, assim, são aquilo que eu vou usar com tanto prazer, com tanta alegria, né? Sim. Porque representam a minha história mesmo, né? É isso. E aí, eu acho que foi muito importante também para os meus filhos entenderem que, primeiro, a gente não deve desistir, né? A gente não deve desistir dos nossos sonhos, né? Que lição linda que você deu pra eles, né? E também que a gente precisa se esforçar. Com certeza. Porque nada vem de bandeja, né? Você pode ser o melhor aluno, você pode ser muito inteligente, você pode já ter um histórico, como era o meu, né? Um histórico de louvor acadêmico. Eu sempre fui destaque no meu colégio, sabe? Eu sempre fui. Mas, naquele momento, eu sabia que, justamente pelo meu histórico, a expectativa era muito alta de todas as pessoas. Então, era assim, você vai passar. Né? Tranquilo. E aquilo me deixava, assim, muito, muito apreensiva, porque era como se eles estivessem, assim, eu sei que eles estavam confiando na minha capacidade. E lembrando da minha vida toda, né? Mas eu tinha medo de decepcionar. Sim. Não só a mim, mas a todos, né? Sim. E acho que, assim, na hora certa, tudo deu certo, né? E eu não acho que foi por acaso que tudo aconteceu na minha vida, que eu tive tantos desvios, né? Mas no final, o objetivo era esse, e é onde eu me encontro agora, né? Então, agora pra frente, a questão é, assim, o que eu quero fazer, né? Eu quero ficar no consultório, eu quero ser professora, eu quero... Enfim, eu quero ir para estética, eu quero ficar na clínica, enfim. Eu agora sou livre. Sim.
Agora eu posso falar de cabeça, né? Cabeça erguida. Eu sou dermatologista. Antes eu ficava assim, então, eu fiz clínica e dermato. Não, eu trabalho assim. Sabe assim, eu ficava. Sim, desconfortável. Era, né? Como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Uhum. E agora isso acabou. Que bom. Graças a Deus. Simone, tô muito, muito feliz. Você me emocionou também com a sua história. É claro que, assim, cada história é única, mas as histórias, em algum momento, elas se cruzam, né? E fazem lembrar até aspectos nossos, da nossa história, e isso, né, toca a gente. E é muito, muito legal também saber que a gente fez parte da sua conquista, né? A gente facilitou esse seu processo. Como você disse, você já é uma pessoa muito estudiosa, já tinha um brilhantismo na sua história de estudos, profissional. E é claro que, assim, por uma questão de tempo você ia conseguir, mas saber que a gente conseguiu facilitar isso é pra gente também muito emocionante, é muito gratificante e nossa, é muito, muito legal. Obrigada por compartilhar essa história com a gente. Tá bom? Primeiro, né, queria te agradecer mesmo, de coração. Eu que agradeço, né, a oportunidade. E eu acho assim, se eu puder deixar, assim, 3 conselhos, sabe? Para quem tá nesse, né, vivendo algo parecido. O primeiro deles, não desista, sabe? Não desista porque é difícil mesmo, mas não é impossível. E então, se é isso que tá no coração, a gente tem que buscar, né? E a segunda coisa, eu acho assim, peça ajuda. A gente não faz nada sozinho, a gente não chega a lugar nenhum com as nossas próprias forças. Então, eu acho assim, peça ajuda, ajuda pessoal, ajuda de pessoas, peça ajuda financeira, peça ajuda espiritual, mas não fique sozinho, porque quando a gente divide não só o esforço, mas a gente divide também a conquista, né? Conquista, exatamente. E a terceira coisa que eu acho, assim, procure algo que vá te dar um norte, que foi o que o Medicoff Derma fez para mim. Ele me guiou num trajeto ali de aprendizado, de consolidar aquilo que eu estava estudando e de testar, né, com as questões e tudo. Então eu acho que com essas 3 coisas, né, a determinação, o esforço, a ajuda de pessoas e um guia para o caminho certo, porque o curso ele não faz por você, mas ele te dá as ferramentas. Claro. Então você Exatamente. sabendo utilizar tudo que tá ali, não precisa de mais nada ali, né. E aí no final é só celebrar. É isso mesmo. E assim, depois de tanta emoção, eu vou fazer algumas perguntas para você em relação a como você fez seus estudos, porque eu acho que isso é essencial, né? É exatamente como você falou. A gente ajuda com ferramentas, a gente dá, né, faz as aulas com muito carinho, prepara ali o que é mais importante, tudo. Mas fazer a sua parte é a parte mais importante, porque não adianta, é igual comprar academia e, né, não ir na academia, não adianta nada. Então eu queria que você contasse assim, como que você estudou? Você já me contou que fazer questões foi algo que mudou, né? Virou sua chave de um ano para o outro. Mas teve alguma outra coisa que te virou a chave, assim, de um ano para o outro, da forma como você estudou, de como você elencou prioridades na hora de estudar, como que você completava? Por exemplo, eu tenho tanto tempo de estudo, como que você dedicou aquelas horas de estudo? Olha, eu tentei me organizar assim, apesar de eu ter trabalhado muito com planilhas de Excel e estudos e tal, eu não sou de planilhas para minha vida. Uhum. Então eu não fiquei planilhando, fazendo conta de não fiquei assim. Eu tinha um planner de papel. Um planner onde eu colocava, eu vou estudar tal dia, tal dia, tal dia, tal dia.
qual que seria o assunto, isso daí não era eu que determinava. Eu ia pelos módulos do curso. Então, eu fui desde o módulo 1 e fui seguindo. Então, uma coisa que eu esqueci de comentar, eu assistia às aulas e eu fazia Tarefa mínima? os flashcards. Os flashcards, tá. E isso era uma coisa que eu não tinha costume. E eu usei e foi muito interessante. Mas eu fazia, então, aquela tarefa mínima, que eram as questões relacionadas ao tema. Então, depois que eu terminava de assistir aquela aula, eu fazia as questões e via os flashcards. Então, eu fui fazendo assim com cada tópico, né? E de tempos em tempos, eu ia para o QBank e fazia questões. Mas uma coisa que eu achei que foi, assim, interessante, que eu mudei nesse ano, né? Foi que eu peguei questões aleatórias. Eu não fui por tema. Ótimo. Porque a gente fica direcionado, né? Então, se você não sabe, eu falei assim, eu queria ter a surpresa, igual eu vou ter na prova. Eu quero uma questão que eu não sei do que se trata, para ver se eu tô entendendo. Poderia ser uma questão de um tema que eu ainda não vi? Poderia. E aí eu não ia saber mesmo e tá tudo bem se eu errar, né? Mas depois também, a gente aprende mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. Com certeza. Então, todas as questões que eu fazia e errava, eu não errava mais. Verdade. Então, o meu planejamento de estudo, ele foi esse. Ele foi baseado na cronologia lá dos tópicos, dos módulos, né, do curso. E com as tarefas mínimas e os flashcards. E de tempos em tempos eu fazia 10 questões, 20 questões. Eu colocava sempre de primeira fase ou de segunda, de acordo de onde eu estava, né? E aí foi assim. Eu não tinha, assim, um horário específico para estudar. Como eu falei, de manhã eu trabalhava, né, até a primeira fase. Então, eu tinha horário da tarde. Geralmente era assim, de 13h30 às 18h. E era isso. Eu ficava e comia pipoca, né? A pipoca era uma coisa boa para não deixar a gente ficar com sono, para manter aquele foco, né? Inclusive, assim, depois desse período todo, eu não tô na minha melhor forma física, não tô. Mas faz parte, Porque né? foi o que eu precisei, né? Sim. Foi o que eu precisei pra chegar lá com o foco. Mas, assim, eu não fiz nada além disso, eu não fiz nada mirabolante, eu não tive que entendeu? Eu não fui pra fora fazer curso, não tive nada disso. Eu segui ali o básico. É a constância, né, eu acho, que é o mais importante. É a constância e, claro, deixei de fazer algumas coisas, mas uma coisa até interessante, eu não parei a minha vida totalmente, igual eu tentei fazer em 2024 durante 2, 3 meses. Eu parei tudo e não ia em nada, não participava de nada, não ia nem à igreja no domingo. Porque não, tô estudando. Esse ano, eu falei: "Não, eu não vou parar. Eu tenho algumas coisas que são, indiscutíveis pra mim". Então, eu trouxe a Laila para o show da Shakira em fevereiro, aqui em São Paulo. Né, eu falei: "Não, eu vou tirar férias, eu vou estudar nas minhas férias, mas eu também vou ter um tempo de qualidade com a minha família, eu também vou ter a minha diversão, né. Eu não vou parar totalmente a atividade física, eu não vou parar totalmente, os meus compromissos, né, porque eu vi que não funcionou. Porque acaba que se você fica só com aquilo, aquilo te adoece, né, você precisa ter válvulas de escape em alguns momentos. Sim.
Então, é claro, não podia fazer tudo, não foram todas as festas de aniversário que eu pude ir esse ano, mas eu fui em algumas. Uhum. Eu também não me ausentei de tudo, né. Sim. Então acho que foi isso, assim, eu não tive um método específico não, eu usei o método do Medicoff. Entendi. Tá certo. Acho que você já, assim, praticamente todas as coisas que eu ia perguntar, assim, você já falou tudo. Normalmente eu até pergunto assim, o que que você daria de conselho para uma pessoa que está começando, mas você também já falou, né? Então é ficar determinado ali, saber a hora de pedir ajuda, ter alguém que te guie, que te ajude ali naquele processo. E eu concordo 100% com você, assim. Acho que são coisas essenciais, principalmente para quem já está numa fase de vida que você tem filhos, que você precisa orquestrar uma profissão, manter uma casa e tudo. Por mais que a gente tenha apoio das outras pessoas, a gente sabe que o papel de mãe, o papel de profissional, ele é um papel que depende muito de você. Você consegue delegar algumas coisas, mas outras não. Quando seu filho fica doente, quem é a primeira pessoa que vai estar ali junto com ele é a mãe, né? O pai, a mãe e o pai. Mas olhando, né, eu sei como é, porque eu também sou mãe, então assim, a gente sabe que tem coisas que a gente coloca como uma prioridade na nossa vida. A gente tem a prioridade 1, 2, 3, e quando a gente tem que estudar, a gente elenca como algumas prioridades, mas tem algumas que são até superiores a elas em determinados momentos, e a gente tem que, né, fazer rebolar para fazer dar tudo certo. E eu queria te parabenizar por você ter conseguido fazer isso muito bem, em meio a tudo isso acontecendo na sua vida, e principalmente por você ter olhado e seguido o conselho do seu irmão. Que irmão maravilhoso que você tem, né? Eu também posso dizer isso porque eu tenho um irmão também que fez isso comigo, né, na minha época que eu estava prestando a prova de residência. Me ajudou muito, assim. E é isso, acho que a gente tem que, em algum momento, entender o que é a prioridade, qual momento que a gente tem que pedir ajuda. E é isso, me tocou muito essa história, queria te agradecer demais por ter contado tudo isso. Tem algum recado a mais, alguma coisa que você gostaria de compartilhar mais aqui na nossa história? Eu acho que eu gostaria de aproveitar, assim, a oportunidade para agradecer, assim, publicamente a todo esse apoio que eu tive, né, aos meus familiares, né, meu marido, meu pai, minha mãe, enfim, todos que estiveram comigo e ainda estão, né, estarão sempre. E, eu espero que eu possa ter inspirado algumas pessoas a conquistarem também, né, porque vale a pena. É difícil, mas vale a pena. No final, a gente ter uma história para contar é Verdade, sempre bom, né. verdade. E eu vi você falando no outro podcast que foi você que correu atrás para criar, né, para construir isso aqui. E eu acho, assim, você fez um ótimo trabalho, né. Obrigada. Continue nesse caminho, porque eu acho que você escolheu um time muito muito bom, muito, harmônico, sabe. Todos os professores, assim, têm um carisma, uma empatia, né. Eh, o Breno, eu acho que ele é um pouco mais tímido, mas até na segunda fase, assim, eu achei que ele se conectou muito, né, na revisão, então foi muito legal. E eu acho que quando a gente tá num time, né, completo ali, seleto, né, Uhum. e não tem como dar errado, né. Por isso que foi o sucesso que foi, né, vocês estão de Bom, parabéns. obrigada, Simone. Bom, então eu vou aproveitar esse momento final, depois da gente ficar tão emocionada, vou fazer um momento merchan, que é é um presentinho. A gente tem uma empresa que é parceira nossa, que é a Ener. Ela faz
touquinhas, faz jalecos, faz muitas vestimentas para médicos, e eles fizeram várias touquinhas especiais para convidados nossos. Essa é uma touquinha que ela tem a parte interior de cetim, e eu já recebi algumas delas que eu acabei gostando muito, porque eu uso no consultório, às vezes eu vou fazer dermatoscopia, ou então vou fazer algum procedimento ali rapidinho, aí eu deixo já amarradinho, já prendo no cabelo, ponho, e aí eu tiro e não fica com frizz, não fica nada, então eu gosto muito, e elas quando chamaram a gente para fazer a parceria, eu só faço parceria com quem eu gosto muito, então eu aceitei, e eu preparei alguns presentinhos para você levar para também, essa é uma delas, essa touquinha vai ficar com você. Obrigada. É a minha cor preferida. Olha só, combina com seus olhos. Obrigada. É lindo. E aqui também tem um presentinho para você levar, alguns chocolatinhos e uma canequinha especial do Magic of Derma, para você lembrar sempre da gente quando você for tomar um cafezinho. Que lindo. Eu que agradeço. Foi um prazer. Bom. Lindo, obrigada. Então, depois de tudo isso, muitas emoções, Simone, eu queria te agradecer novamente por ter vindo até aqui. Com certeza vai ser um diferencial para quem está passando por tudo isso e precisa de palavras de apoio, está se vendo no meio de um furacão e precisava ouvir que a pessoa, às vezes, precisa de ajuda, precisa se organizar e que vai dar tudo certo, né? Que na hora certa. Exatamente. Né? Porque, às vezes, não é na nossa hora. Né? E eu sempre lembro, assim, de que os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. A gente não pode se deixar abater pelos obstáculos, porque eles vão existir, né? A vida é assim. Mas a gente tendo a convicção do que a gente realmente foi feito para ser, né? Aí não tem erro. Na hora certa vem. Isso aí. Então, muito obrigada. Vou me despedindo por aqui. E a gente vai ser sempre um prazer te receber aqui. Desejo para você assim, todo o sucesso do mundo para você, para sua carreira. Que você nunca tenha vergonha de ser quem você é, porque você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa que o pouco que a gente conseguiu acompanhar aí da sua carreira, da sua história, dá para ver o quanto você é uma pessoa, assim, dedicada, carinhosa, empática, e com certeza isso vai fazer muita diferença na sua vida como profissional, né? Agora titulada, né? Sim, confiante, e é isso que a gente deseja para você, que você tenha uma carreira brilhante e que você continue com essa família que deu tanto suporte para você e que com certeza isso fortaleceu muito vocês como família, como pessoas, e que isso continue para sempre. Muito obrigada. Então, um beijo carinhoso e eu vou encerrando então por aqui, tá bom? Tá bom. Obrigada a você que esteve com a gente durante o podcast. Espero que tenha recebido aí toda essa história com muito... Falei demais. Não, eu achei que foi ótimo, né? Que tenha conseguido tocar você aí, como me tocou também a história dela, né? Obrigada, Simone. Obrigada a vocês. E ficamos aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.